A mentira tem pernas curtas. É um ditado popular que fez parte da infância de muitos e que carrega um grande peso, porque ninguém na vida quer ser conhecido como mentiroso. Quando criança, você geralmente confia no que qualquer um fala. No dia que você descobre que alguém mentiu pra você, isso é devastador. Dói mais do que um arranhão no joelho ou um dente quebrado. Alguém em quem você confiava te enganou. Mas normalmente é mais do que isso. A maneira que você via o mundo e a maneira que pensava que o mundo funcionava determinavam como você se comportava. Quando isso muda, você muda. Se acredita em Papai Noel, acorda ao nascer do sol e corre para a sala na manhã de Natal só para ver os presentes que o Noel deixou. Mas se você não acredita, talvez você vá dormir um pouquinho mais naquele dia. A maneira que percebemos nosso mundo determina nossas crenças, opiniões e ações. Mas se o que sabemos sobre o nosso mundo, sobre nossa sociedade, sobre nós mesmos, não é verdade. Se o mundo que achamos que existe, não existe, você gostaria de saber? Você seria capaz de lidar com a verdade ou você se agarraria às mentiras porque, bom, é mais fácil não mudar? Uma distribuição BV Filmes. As 12 Maiores Mentiras. Versão brasileira Dublamix Rio. Seja qual for a pergunta que a vida faça, muitas emoções e controvérsias surgem também. As pessoas se agarram muito forte em sua visão do mundo porque se isso mudar, então talvez elas também tenham que mudar. Francis Bacon, o estadista e cientista do século XVI, sabiamente escreveu: as pessoas preferem acreditar no que querem que seja verdade. Mas quase sempre as pessoas preferem que nada seja verdade. Ele argumenta que como baseamos a nossa verdade na percepção e como processamos as coisas de forma diferente, então nada é realmente verdade. As pessoas vão debater em tribunais como este o que é certo e o que é errado, o que é bom e ruim, mas a menos que consiga estabelecer que algo como a verdade realmente existe, todo o resto é inútil. Vivemos neste mundo agora que é chamado de pós-modernismo. Você tem a sua visão da verdade, eu tenho a minha visão da verdade, e ela tem a visão dela e ele tem a visão dele. O problema disso é que parece ser muito bom, mas simplesmente não funciona. Mas quando você pensa que a verdade é a verdade, que tem que ser algo que corresponde à realidade, você pode dizer, em minha cabeça eu acho que tem $1 milhão no banco, e pode ir até o caixa do banco e dizer, eu tenho $1 milhão. Ela vai dizer não, e você responde, essa é a sua visão da verdade, não a minha, mas não vai sacar $1 milhão. A verdade, disse Winston Churchill, é a coisa mais valiosa do mundo. É tão valiosa que muitas vezes é coberta por um guarda-costas de mentiras. E ainda Andrei Sakharov, um grande físico russo que deu aos russos a bomba atômica antes de morrer, disse: eu sempre pensei que a arma mais poderosa do mundo fosse a bomba, mas mudei de ideia. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. A verdade tem um longo alcance porque mostra qual é a realidade e não o que você escolheu para ser. O que eu acredito ser verdade vai alterar minha vida no dia a dia. Vai determinar com quem eu vou casar, como vou criar os meus filhos, onde eu vou morar, o que assisto na televisão, no que gasto o meu dinheiro. A verdade ainda é verdade. A verdade é exclusiva. Isso é muito importante nessa época de pluralidade porque ofende muitas pessoas. Se uma coisa é verdadeira, então a outra não é verdadeira. E, por exemplo, se algo é preto, não é branco. Se uma religião é verdadeira, a outra religião não é. Se você não podia falar ou dizer algo inteligente sobre a noção de verdade, as pessoas iriam supor que você era cabeça fraca, de certa forma. Hoje, muitas vezes, é considerado uma prova de mente aberta dizer que a verdade não existe. É popular dizer que a verdade não existe, porque permite que as pessoas trilhem seu próprio caminho. A realidade é um capataz muito duro. Quando as pessoas querem viver do jeito delas e não querem enxergar as consequências de suas ações, elas começam a se questionar sobre a ideia de verdade, conhecimento ou realidade. A sociedade vive com a verdade e mente para ter vantagem. Quando você está do lado errado de qualquer afirmação ou interação,
então a mentira e a violação da verdade se tornam muito óbvias. Quando você quer se desculpar por não cumprir os termos de algo que se comprometeu, então de repente tudo depende do ângulo. Nós vivemos a nossa vida como se essas coisas existissem constantemente. As pessoas podem chamar de ilusão o dia todo, mas vivem como se fosse real. Verdade é o que sempre corresponde à realidade como ela é. A verdade geralmente tem pelo menos 2 grandes testes. Tem um teste da correspondência e um teste da coerência. Correspondência se aplica a afirmações particulares. Coerência é um teste que se aplica a uma série de afirmações. Por mais complexo que pareça, nós aplicamos isso em todos os tribunais de justiça. Correspondência e coerência são testadas onde a afirmação está sendo desafiada por alguém. Fazemos isso em contratos, fazemos nos casamentos, fazemos na ciência, fazemos na filosofia, fazemos no nosso dia a dia, fazemos até no nosso sistema monetário. A verdade é algo que não é uma questão de opinião, é algo que você pode apresentar como um fato, que também pode ser objetivamente verificado na maioria dos casos, seja através de documentação ou através de testemunhas. A verdade deveria estar em conformidade com o que é real. É conforme a realidade. Não é o contrário disso. Em termos leigos, verdade é dizer como as coisas são. Nós reconhecemos que todo mundo aceita um registro histórico, todo mundo aceita uma afirmação verdadeira, mas eu ainda acho que é importante reconhecer que podemos analisar essas informações verdadeiras e entender se elas fazem ou não sentido. As coisas são verdade ou não. Eu posso pensar que sou um loiro bonitão com 18 anos e posso pensar nisso o dia todo. Posso contar para meus amigos, posso enganar todo mundo. Mas quando eu entrar na sala, ainda serei um velho gordo. É assim que funciona. Eu gostaria de ir para uma cultura onde dizem não acredito na gravidade, é contra meus sentimentos, eu acho que posso voar, e poderíamos escrever uma música. Eu acredito que posso voar, eu acredito que posso tocar o céu. E então vamos para o topo de um prédio, damos as mãos, criamos esse movimento de não existe gravidade e então pulamos. A gravidade vence. A gravidade vence. Se a verdade é percebida, então até a percepção da verdade é uma percepção. Ou você está fazendo uma afirmação verdadeira ou uma afirmação de percepção. Há essa ideia de que se você mentir o suficiente, vão acreditar. Com certeza, isso é verdade. E o regime de Hitler fez isso. Se disser o bastante que os judeus ou os ciganos são sub-humanos, as pessoas vão acreditar. E isso não torna verdade. A verdade foi ensinada de acordo com a ciência de que a Terra era plana. A verdade mudou quando estabelecemos o fato de que o mundo é redondo? Não. Mas nossa ideia do que era verdade mudou. A verdade não mudou. Eu gosto quando estou no rádio ou na TV, em uma discussão com alguém, e a pessoa diz: verdade absoluta é algo que não existe. E eu sempre respondo: tem certeza absoluta?